E aí, como é que você tá? Tô Tá, bem, graças a tá Deus. bem? E nessa quarentena, tá tendo quarentena aí também? Ah, tem, aqui tem bastante até. Tá todo mundo se policiando. E só É, né? sai por básico mesmo. Você mora onde? São Paulo, é? É, Mauá, São Paulo, no ABC Paulista. Me chamam de Lê. Lê? É, o povo me chama o Lê ou Lene. É bem raro alguém me chamar pelo nome completo. Uhum. Então, eu sou administradora e quando ocorreu essa experiência diferente, né? Eu era pré-adolescente, assim, uma aborrecente. E na época que isso ocorreu, eu não lembro direito o ano, eu só sei que eu estava na pré-adolescência, era muito nova, e, nossa, estava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. E eu estava muito chateada com os meus pais faziam muitas coisas com as quais eu não concordava, e assim, a gota d'água foi, ao meu ver, assim, foi eles darem fim, assim, no meu cachorro. Literalmente falando, né? Um dia eu cheguei e meu cachorro não estava mais lá. E eu não. Aquilo para mim foi. Sabe a gota da gota, assim? Foi terrível. Aquilo acabou comigo. Até hoje acaba comigo, se eu lembrar. E aí passaram-se os dias e aquilo não saía do meu coração. E todo dia eu sentava, olhava para a janela, assim, do meu quarto e ficava pensando assim: nossa, Deus não vai com a minha cara, né? Não, é sério, ele não vai com a minha cara. E eu sempre falava com ele, assim como se ele estivesse na minha frente, perguntava as coisas para ele e ficava indignada com ele. Eu nunca fui grossa com ele, mas eu sempre falava com ele como se estivesse cara a cara, indignada com ele, que ele estava fazendo aquilo comigo, por que que eu tinha aquela vida, e eu estava entrando numa depressão, assim, já. Não tinha muito contato, assim, mais com o mundo exterior. Eu estava fechada no meu próprio mundo. E num desses dias, assim, que eu estava pensando no que fazer para sair daquela situação, que eu queria demais, assim, sair daquele inferno que eu estava. E aí eu peguei, assim, uma bolsa com alguns documentos, uma meia dúzia de roupa. Assim, acho que se eu falar meia dúzia é muito ainda, viu? Acho que praticamente eu tava com a roupa do corpo mesmo. Tinha um StarTAC, aquele Motorolazinho StarTAC na época. Eu desliguei, deixei embaixo do travesseiro e saí de casa, simplesmente saí. Eu não sabia, não sei o que aconteceu, eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Eu estava muito fora de mim, eu não conseguia entender por que eu estava fazendo aquilo. Era uma coisa assim, sei lá, é como se não fosse eu. E saí, fui embora. Peguei um cartãozinho, na época eu tinha R$ 50 na minha conta, eu tinha uma conta na Caixa, eu tinha só R$ 50. Tinha aqueles R$ 50. Eu saí de casa, fui até o banco, peguei o ônibus, né, de casa até o banco, e no ônibus eu encontrei um amigo meu, e esse amigo meu, assim, eu sofria muito bullying na escola, né, e ele era todo descolado e tudo, e ele era o único que não praticava bullying comigo. Eu achava impressionante, que ele era uma pessoa super conhecida, super descolado, e nunca praticou bullying comigo. Então eu respeitava muito ele, e vice-versa. Mas ele era daquele tipo,
sabe, metido com coisa errada. E se não fosse, o povo falava tanto que não tinha como a pessoa não ser, né? Aí eu conversei um pouco com ele no ônibus, eu lembro que ele falou que ele amava a avó dele, que, que respeitava muito a avó dele, que ele nunca ia deixar a avó dele, que eu falei, né, que eu estava pensando em viajar. Eu falei assim para ele, tô pensando em viajar para descansar um pouco dos meus pais e tal. E aí ele começou a falar, né, que ele amava demais a avó dele, que ele vivia com a avó, né, e perguntar como é que estava a minha vida e tudo, e aquela conversa gostosa com uma pessoa que sempre respeitou você, sabe? Que é uma conversa quase que madura, né, para dois adolescentes. E aí eu cheguei no centro, eu desci, ele me deu boa sorte, e desceu, foi para um lado, eu fui para o outro. A gente se despediu ali. Eu, né, fui Nossa, mas é até estranho contar essa história, porque é como que se eu estivesse vendo de fora do meu corpo. É muito estranho. Aí eu cheguei no banco, sem saber o direito que eu estava fazendo, peguei os R$ 50, coloquei no bolso de trás da calça e pá, fui para a estação de trem. Quando eu cheguei lá na estação de trem, estava de frente para a estação, que eu coloquei a mão no bolso para pegar os R$ 50, os R$ 50 não estava mais no bolso. Falei, meu Deus do céu, os R$ 50. Não acredito. Aí deu um desespero na hora. Aí eu falei, não, tá aqui, não é possível. Eu olhei na bolsa, olhei nos bolsos e não achava. Aí eu ouvi alguém me gritando, né, vindo do shopping até mim. Era um senhor, ele estava me gritando, ele estava com uma blusa parecendo aquelas blusas do Havaí. Aí ele, esses R$ 50 aqui é seu? Eu falei assim, é meu. Aí ele falou assim, então toma, eu achei caído lá em frente ao banco. Não, sabe, hoje eu penso assim, caramba, uma pessoa devolver R$ 50, caçar o dono, correr atrás, porque eu estava longe já do banco. Correr atrás, assim, encontrar o dono e devolver. Nossa! Mas na época eu não pensei em nada, só agradeci e peguei meu rumo, né? Aí eu entrei no trem, fui pro Tietê, e na época era bem baratinha a passagem de São Paulo para o Rio, né? E eu tenho muito parente lá no Rio. Aí eu fui para o Rio. Quando eu cheguei lá no Rio, aí eu fui para casa de uma tia, tal, aí aconteceram várias coisas e tudo, passou bastante tempo, e aí eu fui dessa casa da minha tia, eu fui para a casa de uma outra tia que mora em Nilópolis. Aí eu estava nesse apartamento dessa minha tia que mora em Nilópolis, e procurando emprego e tudo, todo dia eu saía para procurar emprego. Na época a gente tinha que imprimir bastante currículo e ir nas agências, né? Era o que dava para fazer. Aí eu fui nas agências e tudo, e um dia me chamaram para ser promotora no, no Pão de Açúcar 24 horas que fica em Copacabana, bem pertinho ali da estação de metrô. Aí eu falei assim, longe, beleza, mas eu vou, porque eu tô precisando de emprego. Aí eu fui e, nossa, na primeira semana eu já comecei a fazer muitas amizades, eu era promotora de cartão do Pão de Açúcar, né? E todo mundo se referia a mim como paulista, né? Ninguém se referia a mim pelo meu nome. E a paulista isso, a paulista aquilo e tal, e como era aberto 24 horas, o serviço terminava, mas a gente continuava lá dentro. Todo mundo fazia isso. Aí eu, né, amizade e tal, todo mundo conversa, todo mundo brinca e tal, as horas passavam e a gente não via. Eu chegava bem tarde em Nilópolis, era longe, né? Eu saía para trabalhar de Nilópolis assim assim, deixei meu celular em São Paulo, né? Então eu saía para trabalhar assim, só com o cartãozinho do trem e o cartãozinho do metrô. Aí eu colocava na bolsinha lá e tinha aquelas bolsinhas pequenininhas, né, que a gente usava antigamente. Aí eu colocava alguns borderôs dentro também, que aqueles borderôs eram fichas que a gente usava com os clientes do Pão de Açúcar para anotar os dados, né, e mandar fazer o cartão. Então tinha isso na minha bolsa, era o cartãozinho do metrô, o cartãozinho do trem e os borderôs, e um lápis para anotar as coisas. Aí tá. E teve um dia que eu estava lá no Pão de Açúcar, aí deu umas 7:45, assim, olhei assim, que lá dentro, como é 24 horas,
A gente não percebe a hora passar, é sempre claro, é sempre muito claro lá dentro. Aí eu olhei assim, falei, caramba, já é 20 para as 8, vou embora, senão minha tia vai se preocupar, né? Eu saí andando normalmente. Nossa, pessoa, parecia que eu estava na Disney, não prestava atenção em nada. Andando normalmente, fui pro metrô. Aí quando eu usei o bilhetinho, pá, entrei no metrô, e o metrô ia direção Central do Brasil, e da Central do Brasil pegava o trem para ir para Nilópolis, né? Aí era meu caminho certinho, não tinha desvio, era aquilo, era decorado aqui, os passos certos. Peguei, fui andando de boa pro metrô. Quando eu cheguei lá no metrô, que eu entrei no metrô, eu olhei para um lado, olhei para o outro, tava todo mundo olhando pro relógio, eu não estava entendendo. E uma hora ou outra eu escutava alguém comentando, é porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, é 8 horas, que não sei o que, não sei o que lá. E eu não entendia o que eles estavam falando, boiando totalmente na situação do Rio de Janeiro. Aí, quando chegou na estação da Central do Brasil, eu parei uma pessoa na porta do metrô, e aí eu perguntei, né? Por que tá todo mundo acelerado, né? Por que tá todo mundo correndo? Aí a pessoa olhou para minha cara e falou: mas você não sabe? Tem toque de recolher, que na época era o Comando Vermelho, né? Que tinha instalado lá o toque de recolher. E era às 8. Então o povo era muito atormentado com isso. Sempre que tinha briga entre facção lá, eles colocavam toque de recolher, porque não podia ter cidadão na rua, tinha muito tiroteio, né? Aí tá, eu falei assim, caramba, toque de recolher, nunca tinha passado por aquilo, não sabia da seriedade daquela situação, tava boiando mesmo. Mas como eu vi todo mundo correndo, né? Eu falei assim, bora, vou correr também. Aí eu olhei pro relógio, faltava o quê? Faltava acho que 2 minutinhos só para as 8. Nossa, não vai dar tempo. Aí eu saí correndo. Só que o metrô lá no Rio de Janeiro era muito, tipo, é muito fundo, é muito mais fundo do que de São Paulo, é longe a plataforma do metrô até a plataforma do trem. É longe, você tem que subir vários lances de escada rolante. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, que eu olhei para um lado, olhei para o outro, estava tudo escuro na Central do Brasil. Meu Deus do céu. Na hora me bateu, nossa, até meu coração gelou na hora. Aí eu falei assim, puta merda, onde que eu vou agora? Aí eu estava muito perdida. Eu fiquei tão desesperada na hora que eu olhei para Deus, assim, olhei para o céu, sabe? E pensei, realmente, o senhor quer me matar hoje, né? É hoje que eu vou morrer, né? Não, não tem jeito. Não vai com a minha cara, não gosta de mim, me odeia. O senhor me odeia. E eu falava assim para ele, e desesperado, sem saber o que fazer. A Central do Brasil é enorme. E eu não sabia onde pegava ônibus, não sabia, não tinha quem para quem pedir ajuda, eu não tinha dinheiro, eu só tinha aquele bilhetinho do trem. E só que não tinha trem, estava tudo escuro. Eu falei assim, meu Deus, onde que eu vou dormir? Olhava para os banquinhos assim, falei, ai, eu vou morrer, vão me matar nesses bancos, pensando, desesperada, estava muito desesperada, e andava sem rumo, assim, pela Central do Brasil. E todo mundo ia para um lado e eu ia para o outro, porque eu estava muito perdida, eu estava em transe naquela hora. Eu fiquei tão desesperada que eu não sabia o que fazer. Aí eu, pensando assim, eu não sei nem o telefone da minha tia para ligar. Na época a gente não tinha telefone de ninguém decorado, né? Ela falou assim, não tem como ligar para minha tia, o que que eu vou fazer da minha vida? Não, Deus me odeia, ele me odeia, eu não entendo por que que ele me odeia tanto, o que que eu fiz? Eu devo ter feito uma coisa horrível na vida passada para o Senhor me odiar tanto, não é possível. Aí tá, aí eu andando sem rumo, de repente eu senti uma mão no meu ombro, aí eu virei assim, eu tava com os olhos já marejados, né, de tanta indignação, tanto desespero. E aí eu olhei e vi uma senhora, bem magrinha, sabe aquela primeira impressão? A primeira impressão é que fica, né? E ela era bem magrinha, era baixinha, tinha uma expressão de pessoa trabalhadora, assim. E era morena. E aí ela olhou para minha cara, eu virei assim, mas eu tava tão assim, que eu não sabia o que falar. Eu não sabia o que, nem falar oi, tudo bem, eu não consegui falar. Tava muito desesperada. Aí ela falou assim, nossa menina, como você anda rápido, eu estava lá do outro lado da central, tive que correr para te alcançar. Eu olhei assim, eu falei assim, mas por quê? Daí ela falou assim, não, porque Deus pediu para eu vir até você e perguntar se você tem o dinheiro para ir para casa. Aí eu falei assim, na hora eu não perguntei, como assim, né, você tá maluca, não sei o quê. Hoje eu penso que se fosse hoje eu perguntaria, né?
Aí na hora eu não perguntei nada, só falei para ela, não tenho dinheiro. Aí ela falou assim, pois é, então, ele pediu para eu te colocar num ônibus para ir para casa, para te deixar em casa. Aí ela foi me levando, assim, eu estava tão agradecida por ela estar salvando a minha vida, porque naquele momento eu senti como se uma pessoa estivesse salvando a minha vida. Ela literalmente estava salvando a minha vida. Eu fiquei muito agradecida, então eu não fiquei perguntando para ela, mas como é que você sabe que eu não tenho dinheiro? Como é que você sabe que eu não sei onde fica o ônibus, né? Não fiquei perguntando essas coisas, questionando, nem nada. Eu nem estava com cabeça para isso. Eu só fiquei muito grata, e aí ela foi andando comigo até a estação, até a rodoviária, e era longe, eu percebi que eu estava andando num caminho totalmente o contrário do que era para ser. E aí, no caminho, ela foi perguntando como é que estava a minha vida, se eu estava gostando do trabalho. Ela foi perguntando umas coisas assim, como se ela me conhecesse. E eu fui respondendo, como se ela me conhecesse. Aí eu, nossa, estranho, né? Eu achei estranho. E perguntei da vida dela. E ela me contou como é que era a vida dela e tudo. E que ela nunca tinha sentido, assim, a voz de Deus tão forte, tudo. Conversando, sabe? E ela chegou no ônibus, pagou a minha passagem do ônibus e falou para o motorista, falou, olha, o senhor pode deixar ela em frente ao prédio onde ela mora? Eu olhei assim, oxe, como é que ela sabe que eu moro no prédio? Vários detalhes assim que na hora eu não dei atenção, não dei importância. Mas aí eu me despedi dela pela janela do ônibus e ela me deu dinheiro dos 2 próximos dias. Ela me deu muito dinheiro. Eu falei, caramba, por que ela tá me dando dinheiro? Mas na época eu também não fiquei me perguntando, por que ela tá me dando dinheiro? Eu não fiquei questionando nada. Eu estava aceitando tudo. Aí eu me despedi dela e tudo. E o motorista me deixou literalmente em frente ao prédio onde minha tia mora. Meu Deus do céu. E não era nem ponto de ônibus ali. Aí eu só atravessei a avenida, que é a avenida principal lá de Nilópolis, né? Só atravessei a avenida e entrei no prédio. Quando eu cheguei lá, eu falei para minha tia, falei, tia, aconteceu isso, 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 isso. Olha, essa senhora salvou a minha vida, tia. Não era para eu estar em casa hoje. Não era mais para eu ter chegado em casa. Aí a minha tia ficou muito grata, falou: cadê, sobrinha? Pega o telefone dela, vamos ligar para agradecer. Aí eu falei assim: tio, eu anotei o telefone dela aqui no borderô e para realmente para ligar e agradecer, oferecer alguma coisa para ajudar ela em troca da ajuda que ela me deu, né? Mas quando eu peguei o borderô, não tinha mais nada anotado, que eu tinha anotado o telefone dela no borderô para agradecer realmente. Nossa, sumiu. E aquilo era um documento, não tinha como trocar de papel, não tinha como ter apagado, só sumiu. E aí minha tia me perguntou, mas você sabe o nome dela? Eu falei, tia, eu não lembro o nome dela. Nossa, e como é que ela era? Eu falei assim, tia, eu não consigo lembrar. Não lembro, eu não lembro de nada. Mas você acabou de falar com ela. Eu falei, tia, eu não consigo lembrar. Eu não sei como é que ela era, eu não sei o nome dela. Ai, que não sei o que, a gente só pode agradecer a Deus, então, né? Aí a minha tia sentou comigo aquele dia, a gente agradeceu a Deus por eu ter conseguido chegar em casa inteira, né? Mas assim, foi muito estranho mesmo, toda aquela situação, porque eu tava vendo tudo como se eu estivesse por fora do meu corpo e eu não estava questionando nada. E depois, pensando naquela situação, eu percebi que eu poderia realmente ter morrido naquele dia. Ou acontecido coisa pior. Eu teria sumido, alguém teria sumido comigo aquele dia. Aí hoje em dia, eu sou muito mais assim, eu respeito mais Deus, né? E eu sei que ele me ama, independente das coisas que acontecem, assim, que são totalmente, às vezes, inaceitáveis, eu sei que ele me ama e que quando eu precisar dele, ele vai dar um jeito de chegar até mim e me ajudar. Então, é essa experiência de vida. Interessante, muito interessante essa sua história e desde já eu já te agradeço por você ter tido essa disposição de vir contar para a gente. Inclusive, essa sua história é interessante porque a gente está acostumado a ver aqui no canal histórias e em outros canais também, histórias de EQM, saída do corpo, sonhos, experiências místicas. Mas essa tua experiência é uma experiência bem diferente, porque você não estava sonhando, não estava
fora do corpo, não era um EQM, você estava no seu dia a dia, na sua vida normal, mas você teve uma experiência com Deus. Foi. E isso é um diferencial, né, das outras histórias. Quero até deixar aqui como um exemplo de que nosso canal ele não trata só de experiências de quase morte, EQM, mas o nome já diz, experiências luminosas. São experiências que podem iluminar a nossa vida de alguma forma, né? E eu acho que essa sua é muito forte nesse sentido. Eu percebo que você já tinha, desde a sua adolescência, naquela crise que você já estava vivendo, a crise da adolescência, que é muito comum, né? Muito comum nas pessoas passarem. Você já tinha uma relação muito íntima com Deus. Tanto Já. que você tratava ele como um amigo íntimo, tanto que não tinha nem aquele respeito, como você diz, que hoje tem, né? Um respeito É. maior, respeito entre aspas, porque talvez essa ideia de que Deus é algo muito distante, que a gente tem que reverenciar como se a gente fosse muito distante dele, será que isso é real mesmo? Porque a sua Eu acho relação. assim, a Sim, minha avó ela era espírita. E sempre que ela ia passar os dias, fazer algum tratamento, que ela morava no Piauí, né? Ela ia para casa dos meus pais e dormia no meu quarto. Então eu via muita coisa e ouvia muita coisa que eu não queria ver, aquilo me assustava. Então essa intimidade com Deus começou quando eu comecei a implorar para eu não ver nem ouvir nada. Eu implorava. Eu era criança, mas eu lembro que eu implorava para ele: não me deixa ver, não me deixa ouvir, porque eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer, Senhor. Se eu ver, se eu ouvir, eu vou morrer. Então eu implorava para ele. E a partir dessa solicitação que eu fiz para ele, que eu fui prontamente atendida, ele realmente nunca mais eu ouvi, nem vi nada, graças a Deus. E aí eu comecei a entender que ele realmente me ouvia. Aí, mas assim, depois que as coisas ruins começaram a acontecer, eu comecei a me distanciar dele. Independente de conversar com ele como se estivesse cara a cara, eu comecei a me distanciar dele porque eu achava que ele estava querendo que eu morresse mesmo. Eu falei assim, ele me odeia, ele quer que eu morra. Não é possível. Eu falava para ele, eu falava, não é possível. O que que eu fiz? Eu devo ter feito uma coisa horrível numa vida passada. Porque isso é um karma, só pode ser um karma. E aí ele mandou essa resposta e foi a resposta, assim. é Até verdade. uma criança entendeu, né? Essa experiência para você tem algo de sobrenatural, tem algo de milagroso que a física material não explique? Ah, eu acho que tem. Assim, não milagroso, né? Porque na época, para mim foi tudo uma coincidência, o fato daquela mulher ter corrido atrás de mim no meio da multidão, que estava muito cheio aquilo ali. E ter praticamente adivinhado que eu não sabia onde que ficava a rodoviária, que eu não tinha dinheiro. Nossa, aquilo para mim naquele momento não passou de uma coincidência, foi tudo uma coincidência. O sexto sentido dela deve ser forte, e aí ela adivinhou, na minha cabeça assim, ela adivinhou que eu não tinha dinheiro, ela adivinhou que eu não sabia onde que pegava ônibus, ela adivinhou tudo. Naquela época eu pensava assim, mas o que aconteceu de sobrenatural mesmo foi o fato de eu ter pedido o telefone dela e o nome e anotado num documento, eu anotei num documento, numa ficha que era importante. E eu anotei justamente naquela ficha porque eu sabia que eu não ia perder, porque era um documento, era importante aquilo, tinha os nomes e os telefones e os CPFs dos clientes do Pão de Açúcar ali. E eu anotei. E quando eu cheguei em casa, a folha estava branca, estava em branco, não estava nem borrada a folha. Falei, gente, sumiu, o negócio sumiu. Nossa, eu fiquei indignada, sumiu. E como se a minha memória tivesse sido apagada, porque eu não lembro da fisionomia dela. Sabe que a primeira impressão é que fica. Então, eu sei que ela era uma mulher e que ela tinha pele morena. Por quê? Porque a primeira impressão é que fica, e quando eu olhei para aquela pessoa pela primeira vez, foi o que ficou gravado em mim. Mas não o resto, o nome dela, o que, que ela conversou comigo da estação de metrô até a rodoviária, eu não consigo lembrar. Nossa, foi muito diferente, foi estranho.
E na época eu não achei tão estranho assim. Eu estava tão grata por ela estar salvando a minha vida que eu não fiquei questionando nada, sabe? Não fiquei me perguntando como que isso está acontecendo, por que está acontecendo. Não fiquei. E eu era muito assim, tipo, aborrecente mesmo. Então aí que eu não ligava mesmo para nada, do porquê de nada. Você acha que ela poderia ser um anjo ou coisa assim? Porque realmente houve algo, por isso que eu perguntei se você percebia que tinha havido algo de sobrenatural, porque apesar de não ser uma experiência transcendental, foi totalmente aqui na Terra, mas parece que algo de sobrenatural aconteceu, porque como você achou o papel, né? O papel não tinha sido perdido, era aquele que estava ali. Você tinha notado. E o que estava nele apagou. Quer dizer, essa pessoa aí, de repente, pode até. Você acredita em anjo? Na existência de. Acredito, Acredita, né? acredito. Eu acredito porque já faz muito tempo que eu tenho aulas, posso dizer assim, né? Aulas com anjos. E eles me ensinam. É como se fosse diferente. Depois disso que aconteceu, umas visitas que eu recebo em sonho. Então, são viagens astrais que eu sei o que está acontecendo e que eu sinto que está acontecendo. Eu acho muito estranho. E eles me ensinam a voar, eles já me ensinaram a lutar de espada, eles me fazem flutuar até fora do globo terrestre e olhar o que está acontecendo. Me ensinam a ficar de sentinela. É como se eu fosse um guarda celestial. É estranho, porque é como se eles quisessem que eu aprendesse a ficar de sentinela lá fora. Então eles sempre estão me ensinando. Sempre vem alguém e me ensina a voar, a usar uma espada. E a espada é uma espada de ouro, é uma espada diferente. É muito estranho. E eu senti que nesse dia, assim, no dia mesmo, na hora lá, eu estava muito fora de mim, eu estava desesperada. Então eu não consegui raciocinar. Eu não raciocinei direito nem para questionar, nem para agradecer. Eu não consegui raciocinar, porque eu estava muito desesperada mesmo. Mas pensando hoje, juntando um fato com outro, eu penso que tem algum ser celestial que está como se estivesse me treinando para alguma coisa. E eu não sei o que que é. E essa mulher, eu não acho que ela não fosse de carne e osso. Ela era, mas eu acho que não era ela ali na hora. Eu acho que Deus estava usando ela como uma ferramenta. Alguma coisa tomou posse daquela mulher para ela me alcançar no meio da multidão e botar a mão no meu ombro e falar coisas que eu não tinha, que eu nunca tinha contado para ela. Eu achei muito estranho. E agora você falou uma coisa interessante, que são esses sonhos que você tem, essas viagens astrais. Isso começou a acontecer depois dessa experiência, foi? Foi, foi depois. Depois dessa experiência, eu sinto assim, quando eu tenho algum pesadelo, eu consigo fazer oração, eu rezo para Deus e com plena consciência de que eu estou passando por uma dificuldade e rezando, orando a Deus, ele vai me tirar dali. Dentro do pesadelo, eu tenho plena consciência de que eu estou num lugar que está me fazendo mal e eu estou orando. E eu oro direitinho, a oração inteirinha. E às vezes eu oro 3 vezes, assim, direto, assim. Eu rezo Pai Nosso, rezo aquela oração do anjo Gabriel e também tem a Ave Maria que eu rezo. E eu rezo tão direitinho que é impossível. No sonho, a pessoa não tem como controlar seus atos, seus pensamentos, não tem como. E é muito assim, é muito consciente o que eu faço. É verdade, é um sonho lúcido, né? E sonho lúcido, muitas vezes, não é um sonho comum. Na verdade, é como se você estivesse fazendo uma viagem astral, né? Estivesse visitando Exatamente. regiões do astral em que você está ali completamente com a sua consciência, né? E utiliza a sua fé, a sua oração, da mesma forma como se tivesse acordado. É uma experiência transcendental essa, né? Que na vida da gente acontecem certas coincidências, né? Que a gente às vezes até acha que é coincidência mesmo, mas essa sua faz a gente pensar melhor e ver que nem tudo é tanta coincidência assim, né? Eu lembro da história de uma pessoa que me contou, uma pessoa muito próxima de mim. Eu vou contar rapidinho só para ilustrar.
essa pessoa foi para uma praia passear com amigos, com a família, esposa, e num determinado momento um companheiro lá que ele conseguiu na praia chamou ele para nadar até um banco de areia que tinha numa praia aqui no Nordeste, não sei nem qual era a praia. E ele foi, só que eles estavam lá, se distraíram, passaram muito tempo e o mar começou a encher. E eles não sabiam que entre o banco de areia e a praia se formava ficava bem mais profundo quando o mar estava cheio, né? E era muito longe. Então, o amigo dele, no desespero, sabia nadar mais do que ele e conhecia melhor a praia, correu para a praia logo e ele ficou perdido. Olhava em volta e não via ninguém que pudesse ajudar, então ele tentou ir para a praia, mas ele tentou ir por um caminho que era longo, muito longo. E ele nadou, 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 cansou, fez todo o esforço para se salvar, mas chegou num ponto que ele disse: não tem mais jeito, eu não aguento mais, vou morrer, e se largou. E deixou afundar. Quando ele afundou, o pé dele tocou numa pedra, uma pedra perdida no meio do mar. Então ele subiu nessa pedra, e quando ele subiu na pedra, apareceram dois homens próximos, que ele não sabia nem que estavam ali, e disseram a ele: olha, não é por aí não, você tem que fazer uma curva, porque tem um banco de areia que você vai poder andar, caminhar sobre ele e tal. Deram todas as instruções para ele. Ele agradeceu muito, saiu dessa pedra e fez o caminho que os rapazes indicaram, e ele conseguiu chegar na praia. Depois ele disse que procurou esses dois homens e não viu mais para agradecer. Foi para o hotel onde ele estava, disse que ficou tão exausto que dormiu. Quando acordou, disse que tinha uma roda de água na cama, porque ele tinha engolido muita água, respirou água. Estava quase morrendo mesmo. E aí ele contou isso, né? Ele disse assim: só pode ter sido Deus, né, que botou aquela pedra ali. Então são histórias assim que às vezes a gente pensa que é coincidência, mas pode não ser, né? Eu mesmo, na minha infância, também tive situações de risco muito grande, coisa de criança mesmo, e hoje eu fico pensando: meu Deus, eu podia ter morrido ali. Como uma vez que eu, estando na praia também, eu resolvi dar um salto, como aqueles saltos que a pessoa dá, que chamam um salto mortal, né, e cai em pé do outro lado. Como eu estava com água até o joelho, eu achei que dava para, era seguro fazer isso. Então eu dei uma carreira e pulei. Quando eu pulei de cabeça, eu simplesmente mergulhei de cabeça no chão, assim. Não dei o giro completo. Mergulhei de cabeça, quase desmaiei, meu pescoço ficou com uma dor que eu nunca senti igual até hoje. E eu levantei atordoado daquela queda e eu fiquei pensando: meu Deus, depois, né? Quando eu entendi o que tinha acontecido. Eu podia ter quebrado o pescoço, ter morrido ali naquela hora, ou pelo pescoço quebrado, ou se eu tivesse desmaiado, eu teria morrido afogado, ninguém ia me encontrar para salvar, estava distante de todo mundo. E eu fico pensando: quem me salvou ali, né, naquela hora? Quem não deixou que eu morresse? Então, eu acho assim que a gente tem uma proteção sobrenatural, realmente, que quando precisa ela vem. Eu, quando eu era mais nova, assim, da aborrecência mesmo, eu achava que eu não tinha anjo da guarda. Eu costumava dizer que o meu anjo da guarda tá de férias permanente, de tanta coisa ruim que acontecia. Mas eu vi que na hora que eu estava me arrumando para ir embora, que eu estava vendo aquilo de fora do meu corpo, praticamente eu estava muito, eu estava vendo a situação como se fosse uma telespectadora. Eu vi que era realmente para eu ter ido embora. Porque na ida eu encontrei com um meu amigo, que ele era o único que não praticava bullying comigo, ele era uma pessoa muito respeitado por todos, todo mundo adorava ele era meio rebeldezinho assim. E um mês depois, quando eu já estava no Rio de Janeiro, eu recebi uma ligação de uma amiga minha, que era prima dele, eu não sabia, e essa minha amiga falou que ele havia sido assassinado com requintes de crueldade. Então, lá no Rio de Janeiro me veio à mente a conversa que eu tive com ele dentro do ônibus. Quando eu estava indo embora, foi um negocinho, foi surreal. Na hora eu fiquei imaginando, assim,
como, né? Era muito, muito cabeçona mesmo. Não passava pela minha cabeça que Deus estava me dando uma oportunidade de me despedir de uma pessoa que eu respeitava, que eu gostava muito, porque já estava muito próximo a hora dele ir embora, do desencarne dele. E, nossa, ele foi assassinado de um jeito, foi ele e a namorada dele, foram assassinados juntos, né? E foi assassinado de um jeito que não é bom nem falar, que teve que ser velório com caixão fechado e tudo. Mas ele era uma pessoa, assim, que até hoje eu lembro dele com muito carinho. E o fato de eu ter perdido o dinheiro do shopping onde eu passei para ir no banco até a rodoviária, a estação ali de trem, é um bom pedaço. Uma pessoa achar um dinheiro e me dar. Hoje em dia, jamais uma pessoa ia achar R$ 50 no chão e devolver. Nunca. E essa pessoa me achou fora do shopping, lá em frente à estação, e me devolveu o dinheiro. E eu nem agradeci, nem nada, é meu, né? Falou. Pois é, aconteceu comigo em São Paulo também, quando eu estava aí no ano 2018, uma coisa parecida. Eu fui sacar dinheiro na estação do metrô, tinha lá um caixa eletrônico, e eu saquei R$ 200 em duas notas de 100 e coloquei no bolso pequeno da calça jeans, porque tem um bolso pequeno onde a gente bota moedas, né? Eu dobrei ele, digo, para isso não se perder de jeito nenhum, vou botar aqui nesse bolsinho. Mas foi pior, porque no movimento da perna que eu fazia, cada vez que eu andava, minha perna jogava o dinheiro um pouquinho mais para fora, um pouco mais para fora, até que o dinheiro caiu na estação. Gente à vontade, indo, vindo. E eu continuei. Quando eu vi, veio uma moça jovem correndo atrás de mim também, me chamou com o dinheiro na mão, disse: esse dinheiro caiu do seu bolso. Ela viu quando caiu. Eu fiquei assim sem ação, eu digo, R$ 200 numa estação do metrô, a pessoa correr atrás de mim para devolver. A gente fica sem reação, essa é a palavra mesmo. Sem É ação. sem reação, a gente não tem reação na hora. Depois que a gente vai analisar, uma A pessoa gente, abençoada. Né? na hora, a gente tenta agir como aquilo sendo uma coisa muito natural, né? Não, obrigado e tal. Mas depois a gente fica pensando. E aquilo me devolveu um pouco da confiança na humanidade, né? Porque a humanidade anda tão assim desacreditada, né? A gente vê tanta coisa errada, tanto absurdo, e de uma forma tão generalizada que a gente fica meio descrente, né? Do nosso semelhante. A gente descrê até da gente mesmo, porque Exatamente. nós somos iguais a todo mundo, tem nada de especial. Então, se a gente não crê na humanidade, a gente também não crê na gente, não crê nem em Deus, né? É como se a gente tivesse aqui perdido, jogado no mundo para se virar de qualquer jeito. Mas quando acontece uma coisa assim, a gente ganha de volta uma fé na humanidade, né? E isso é muito bom, esses exemplos. Mesmo acontecendo o que aconteceu, eu até hoje não acredito em anjo da guarda, não. Eu acredito pelo que aconteceu comigo, né, até hoje. Eu acredito que cada pessoa tem um destino e tem uma hora para desencarne. Se, por um acaso, por meio de uma atitude, uma ação, algo inesperado, como o que aconteceu comigo, der apresentar algum perigo para que seja realizado aquele destino que foi traçado antes de você reencarnar aqui na Terra, eu acho que aí os anjos e o Pai Celestial, eles intervêm para que aquilo não aconteça, para que você cumpra a sua missão, para que você cumpra o seu tempo aqui na Terra. Eu acho que foi isso que aconteceu na hora, porque eu ia morrer. Aquilo ali apresentava realmente um perigo de vida para mim. O meu caminho, ele ia ser ceifado ali. Eu acho que como provavelmente eu tenho um caminho traçado, um destino já pré-moldado, eu acho que ele interviu justamente para que isso fosse cumprido, para que o tempo que eu vim para passar na Terra fosse realizado realmente. É só isso, porque anjo da guarda mesmo, assim, as pessoas acreditam que cada um tem um anjo da guarda específico para si. Não é assim. Eu acho que Deus é por todos. E ele tem
E tem pessoas de carne e osso que ele usa como ferramenta para que aquilo se cumpra. Eu entendi que aquela mulher era uma ferramenta que ele estava usando. Uhum. Tem duas coisas interessantes aí. Uma é essa questão que você falou de que enquanto a gente não cumpre o propósito da gente aqui na Terra, a gente não pode morrer antes. Exatamente. E aí a gente fica sendo salvo, né? Não importa o que aconteça com a gente, acontece milagres, acontece seja lá o que Exatamente. for, e a gente é salvo. Mas um dia lá a gente vai embora, né? Não quer dizer que naquele dia a gente foi desamparado, foi esquecido, não. E chegou a nossa hora. Ninguém morre de véspera, né? E numa É, época como essa, né, que a gente está aí vivendo com medo, né, quando não é medo quando num tempo normal, quando não é medo de uma violência qualquer, de assalto, de acidente que nos leve por acaso, é como num tempo como esse agora de doença, a gente tem medo de pegar uma doença dessa e morrer. Então, eu acho que essa sua história ajuda muito a gente a se livrar desse medo, essa sua mensagem que você traz, né? Ajuda a gente a se libertar desse medo. Encarar a vida, cada dia que vier, continuar vivendo, porque enquanto nosso propósito não for cumprido, enquanto a gente não cumprir nossa missão, ou não concluir o que a gente veio fazer aqui, a gente não vai embora. Então, milagres exatamente. acontecem, coisas inexplicáveis, seja lá o que for, até que chegue o dia da gente ir. Eu senti que tem alguma coisa, que eles estão me preparando para alguma coisa, seja aqui ou lá. Eu sinto que eles estão. É estranho. Eu não sei explicar com palavras, mas dá para sentir que é um treinamento, uma preparação para alguma coisa, tem uma coisa grande para acontecer. E dá para perceber que eles estão assim se preparando também para alguma coisa grande. Não dá para saber o que que é, mas a gente sente no coração. É estranho. É porque quando a gente está numa viagem astral, a gente sabe de tudo. É um conhecimento coletivo, né? Sabe de tudo, não precisa perguntar nada, nem fala nada, a gente se comunica só pelo pensamento. É muito estranho. Mas quando a gente acorda, acaba, a sabedoria acaba. É horrível. Aí acaba tudo. É muito É, triste não lembrar das coisas, mas a maioria das coisas, assim, eu lembro do treinamento, eu lembro que eles pedem para eu fazer, eu lembro eles me ensinando a voar, como é que voa. É assim, você tem que fazer isso, isso e isso. Tira seu espírito desse corpo pesado. É desse jeito. Se joga para trás. Eles ensinam direitinho. E, sabe, dá para perceber que eles estão preparando as pessoas, assim, que tem um desligamento maior da carne para alguma coisa grande. pois é, essa parte aí que eu nem esperava que surgisse, porque sua história, você me contou brevemente antes, falava só da questão aí desses eventos que aconteceram com você, mas essa parte que você está falando aí das viagens astrais, dessa relação sua com esses seres, essa preparação para algo que virá um dia aí, que você vai precisar usar isso tudo que você está aprendendo, é uma mensagem interessante também. E eu queria saber assim, se você, primeiro, convidar você para que, já que você tem essa vida também de experiências transcendentais através de sonho, quando tiver alguma novidade, alguma coisa que você queira contar, entre em contato com a gente aí para trazer para o nosso canal, né? Que não seja essa sua participação não seja só hoje, que você fique sendo uma parceira da gente também nesse canal, tá certo? Trazendo histórias, algo que você escute, até que aconteça com você mesmo. Traga aí para a gente essas novidades, tá certo? Uhum. Eu queria saber se você tem alguma mensagem ainda final para deixar para as pessoas Ah, que estão nos assistindo. só eu gostaria de passar para as pessoas, por meio dessa experiência que eu vivi, que não adianta eles falarem ou pensarem alguma coisa ruim, fofocar, ir na igreja e não estar espiritualmente na igreja, não orar, não adianta eles acharem que Deus não está vendo, não está ouvindo,
que ele está vendo. Ele está vendo, ele está ouvindo, ele ouviu tudo o que eu falei, tudo, absolutamente tudo, e ele deixou bem claro para mim que ele estava me ouvindo, ele estava vendo o que eu estava vivendo. É impressionante. Ele estava em todos os lugares, ao mesmo tempo. Em cada momento que eu estava passando por aquelas dificuldades, que eu saí de casa, que encontrei aquele meu amigo, é como se ele soubesse que eu precisava me despedir. Deus está vendo. As pessoas que cometem alguma maldade, seja com um animal, porque os animais são criações de Deus, né? Essas pessoas, elas têm que ficar muito espertas, porque ele vai cobrar. Ele vai cobrar. É um fato isso. Ele está vendo, ele está ouvindo, ele ouve. Quando você falar com Deus, você tem que falar como se ele estivesse cara a cara com você. É impressionante. Ele escuta. Ele sabe que você está falando com ele. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar, que as pessoas conversassem mais com Deus e vou na igreja para falar com Deus. Não precisa ir na igreja para falar com Deus. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos da sua vida. Ok. Então, muito obrigado pela sua participação. Essa história sua foi muito importante para aumentar nossa fé e ajudar a gente a descobrir quem nós somos, quem Deus é e qual a nossa relação com Ele. E você trouxe ele mais para perto da gente. Ele agora é mais íntimo da gente. Muito Ele é obrigado. íntimo mesmo. Nada, imagina.